Preparem-se para conhecer o futuro da Modial. Olá, seja bem-vindo ao Modialcast, o podcast oficial da Modial. Estamos aqui com o Luiz Candreva, que acabou de apresentar um show para nós. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta que resume o maior insight que eu tive hoje. As pessoas te apresentam como futurista. Eu entendo você como um realista. Das maiores realidades que você percebeu que pode impactar o setor funerário, qual que você acha que é mais latente? Bom, primeiro, a pergunta é ótima. Eu sei que todo mundo fala isso, né? Geralmente, quando você tá numa palestra, você fala assim, o cara, aonde é o banheiro? Excelente pergunta. Tudo é... Não, a sua pergunta realmente é boa. Olha, eu acho que a gente vai passar por uma série de mudanças de paradigmas muito importantes em breve. E isso não é ser alarmista ou falar que, nossa, é uma grande diferença, mas a gente vive, de fato, um momento bastante diferente da humanidade. Pela primeira vez, a gente vai deixar de lado o monopólio do pensamento, uma coisa que era exclusivamente nossa, só nós criávamos o amanhã e agora a gente vai compartilhar essa criação do amanhã com máquinas, ou seja, a gente deixa de ficar na cadeira de piloto, vai para a cadeira de copiloto e, eventualmente, a gente vai para a cadeira de passageiro. A gente vai sair da cabine do avião e a gente vai começar a sentar como passageiros. Isso não necessariamente é um problema, mas isso de fato vai confrontar a humanidade com diferenças de realidade muito grandes. A mesma coisa deve acontecer com a longevidade. A gente passa por um momento de aumento de longevidade, a gente começa a ver as Blue Zones, que são as regiões de maior longevidade do mundo, são 5 cidades no mundo, Okinawa no Japão, tem algumas regiões ali no Mediterrâneo, eu não lembro todas elas, inclusive uma cidade próxima de Los Angeles, o que é surpreendente, geralmente a gente imagina um lugar mais bucólico, etc. Mas o fato é que a gente começa a ter uma série de estudos sobre os telômeros e uma série de outras questões voltadas para a longevidade que permitem hoje já um aumento. Quando a gente soma isso, e aquela minha teoria de convergência das divergências, ou seja, quando a gente converge tecnologias diferentes e soma elas na mesma coisa, então a gente pega estudos de diminuição de extensão de telômeros, que são as partículas, as partes essenciais da célula que estão envolvidas ao envelhecimento. A descoberta de uma série de novos mecanismos que retardam o envelhecimento, mas você soma isso com IA e consegue fazer testes infinitos, muito provavelmente a gente vai ter uma diminuição muito grande, vai ter um aumento muito grande da longevidade. Pensa que hoje, imagina que você está internado em algum momento, Carlos, e aí você está internado nesse negócio, os médicos vão testar um tratamento para resolver esse negócio. Muitas vezes os médicos não sabem qual é a questão que você tem, eles não sabem qual é o problema que você tem, mas eles experimentam uma série de coisas. Quem já viu qualquer seriado de televisão ou tem convivência com médicos sabe que muitas vezes é um experimento. Testa o antibiótico, se o antibiótico reagir bem, segue no antibiótico, descobrimos que é uma bactéria, ou não é, pode ser um vírus então vamos testar outras coisas e tal. E existe muita tentativa e erro. Isso não quer dizer que a medicina não evoluiu, ela evoluiu muito, mas ainda é muito tentativa e erro. E você não pode testar tentar um monte de coisa, porque o paciente acabaria morrendo se você testasse um monte de coisa. O corpo tem um limite para aquilo. A própria quimioterapia é uma coisa agressiva com o câncer, mas ela é mais agressiva com o câncer do que com a pessoa. Então ela debilita a pessoa, mas ela eventualmente salva a pessoa daquele negócio. Agora, imagine você poder criar um gêmeo virtual, clonar você virtualmente, e nesse gêmeo virtual você conseguir colocar todo tipo de experimento possível nesse indivíduo virtual. Ou seja, você testar desde coisas herbais até o antibiótico, o tipo de tecnologia, exposição ao sol, diminuição disso, diminuição daquilo, aumento de magnésio, todo tipo. Imagina a extrapolação máxima, coisa que pra gente é difícil porque a nossa mente tem uma limitação para a questão do infinito, mas extrapolação máxima de todos os testes. A chance de encontrar uma solução nesse gêmeo digital é maior do que na pessoa, muito maior, exponencialmente maior. E se a gente encontra a chance de resolver aquilo, significa que menos pessoas morrerão por doença, porque depois que você encontrou no gêmeo digital, você aplica na pessoa no mundo físico. Como criar um gêmeo digital? A gente já consegue ter hoje programas de mapeamento genético, mas você começa a ter, por exemplo, wearables como esse relógio, que medem uma série de coisas. Vamos medir agora aí nível glicêmico, medem batimentos cardíacos, fazem eletrocardiograma. Então você consegue ter uma visão da pessoa através do tempo muito maior. Quando a gente começar a ter implantes neurais de conexão humano-máquina, a gente vai conseguir ter um espectro do corpo, um volume de dados das pessoas nunca antes encontrado. Em que pese tem um lado ético e problemático em relação à privacidade, uma série de outros desafios, isso vai permitir com que a gente mergulhe de cabeça e saber que se a pessoa teve uma flutuação na frequência respiratória durante 5 noites seguidas em 1992, ela vai ter um infarto em 2010. A gente vai começar a encontrar correlações que hoje não são tão fáceis. Isso acontece em várias áreas. Quando a gente olha em Big Data, o pessoal começou a encontrar correlações de quando chove numa cidade, existe maior compra de, por exemplo, pães diferentes numa outra cidade, porque o pessoal pega o trem e tal. E começaram a aparecer correlações interessantes. Então, imagina quando a gente conseguir aplicar isso para o ser humano. Então, isso tudo para dizer que
a longevidade vai aumentar enormemente. E se a longevidade vai aumentar enormemente por esses fatores e outros vários que eu não coloquei aqui, quem tiver curiosidade pode olhar um negócio que chama Blueprint Project, que é de um bilionário americano que está tentando aumentar e reverter o envelhecimento. Inclusive, amigas minhas estão à frente de uma empresa chamada OneSkin, que fica baseada na Califórnia. A empresa está voando, vende para o mundo inteiro. Elas são 4 pesquisadoras brasileiras, PhDs, e elas focaram em rejuvenescimento da pele. Então, elas criaram um creme, elas descobriram um peptídeo proprietário e que esse peptídeo faz com que as células rejuvenesçam, não é que elas param de envelhecer. Então, se você pegar e tirar as células da sua pele do seu rosto e guardar elas numa cultura em conserva e você aplicar esse creme durante, sei lá, 1 mês, 2 meses, quando você tirar novas células e você for comparar com aquelas, as células do seu rosto serão mais novas, mais jovens do que as células que você tirou anteriormente. Então, isso é uma mudança de paradigma. Eu tô falando de uma tecnologia, mas quando você aplica para outras tantas, nós teremos mais longevidade. E, se teremos mais longevidade, como fica um mercado em que a finitude da vida faz parte da essência? Por mais que você possa vender uma série de serviços A narrativa é da coisas, finitude. a narrativa é da finitude. Você começa com a finitude e você vai de lá para cá. Então, você captura no emocional da pessoa de entender que a minha vida é finita, que a vida dos meus entes queridos é finita e que eu quero dar uma homenagem, eu quero dar conforto, eu quero fazer de uma forma mais importante, às vezes, para quem fica do que para quem parte, naturalmente, certo? Dependendo da sua crença religiosa, quem fica lida com o luto. E se o luto não acontecer mais, como fica o seu argumento de venda, vamos dizer assim? Como é que fica o desenho para esse mercado que é baseado na finitude, na escassez da Se vida? você simplesmente retira a finitude do jogo. Se a escassez da vida deixa de existir, se você tem abundância, como é que você fica num mercado em que você depende da escassez da vida? Não de uma maneira negativa, porque, de novo, a gente já ouviu, quantas vezes a gente ouviu durante a vida de que a única certeza da vida é a morte, certo? A gente sempre ouviu isso. E se isso parar de ser verdade? É uma daquelas grandes mudanças de paradigma em que a gente pode ter uma transformação brutal de um mercado. E aí, para dar um relance do que eu enxergo para frente, eu acho que é um mercado que começa a migrar para entretenimento e especialmente para transição de fases. Se a gente começa a viver 300, 400 anos, a gente vai começar a ter, por exemplo, famílias extremamente horizontalizadas. A gente vai começar a ter pessoas que vão mudar de carreira inúmeras vezes, não 2 ou 3, mas 14 vezes. Vão ter pessoas... As relações conjugais, será que a pessoa fica casada há 300 anos? Provavelmente não. Parte delas, outra parte sim. E aí existe uma outra transição, as pessoas estão há 300 anos juntas, qual é o tamanho da família deles, o envolvimento. E as pessoas que também trocaram de famílias, o tamanho das conexões entre as pessoas. Então, como é que você faz? Eu falo muito de um exemplo, e falamos hoje no almoço, a gente estava conversando sobre isso, do pessoal, por exemplo, quando deixava a Europa, a gente está falando isso, sei lá, no século XVIII, século XIX, as pessoas deixavam a Europa e migravam, por exemplo, para a Austrália, ou até para a América, as pessoas nunca mais iam ser vistas, provavelmente, pelas pessoas que deixaram para trás, pela grande maioria delas. Então, era como se fosse um funeral, era como se fosse o encerramento de um vínculo que você tem com aquela pessoa. Não existia carta dessa forma, as comunicações demoravam meses, às vezes anos. Então, é uma diminuição profunda do contato. E as pessoas já tinham aquele rito de transição, mas não havia uma liturgia em volta. O funeral ou as outras liturgias que existem em torno de diversas religiões, eles criam um momento de despedida. Como vai ser a sua despedida de um ciclo anterior? Como é que você vai se despedir de uma carreira? Como é que você vai se despedir de um lugar onde você vive? Quiçá dos planetas. Em vários momentos a gente vai começar a explorar outros planetas, como a gente já está fazendo, vivendo mais ainda, existe uma facilidade maior para isso. Em algum momento a gente vai explorar outros ambientes. E aí, como é que a gente fica nesse ambiente de exploração? Como é que a gente vai fazer essa despedida de um ciclo? Então, eu vejo o mercado tendo que se reinventar para deixar de ser pareado numa finitude da vida, ou seja, na morte, de alguma forma, certo? Nessa transição para a morte, para ser na transição para outros momentos de vida. Então, continua sendo uma despedida do passado, continua sendo um desapego a uma parte e abraçar o novo, né? Então, eu acho que vai migrar por aí, essa é a minha leitura. É, fantástico. E foi justamente esse raciocínio seu que fez a cabeça de todo mundo explodir aqui no Mundial. Eu queria te agradecer muito, Luiz Candreva, pela sua contribuição em fazer o mercado funerário enxergar novas possibilidades. Você que está assistindo esse podcast e aceitou essa provocação, tem que seguir você no Instagram, qual que é? Pode seguir, é Luiz Candreva, tudo junto com Z, mas mais do que isso, acho que assim, você que não veio, eventualmente está acompanhando o podcast, eu vejo um movimento que é um movimento de vários mercados diferentes que está acontecendo aqui na Mundial também, de reunir o mercado dentro de um mesmo teto, de debater os temas que são importantes, os temas que são relevantes. Faça parte disso, não deixa de fazer. Haverá outras edições, se junte nas próximas edições, porque certamente esse tipo de debate que aconteceu aqui vai seguir em outras. E mais do que isso, abra a porta para esse debate, se abra para o novo. Geralmente não é fácil, a gente atua como anticorpos esse tipo de coisa, a gente luta contra a transformação, a gente se apega, porque na nossa natureza, o que é
familiar, o que é comum, é melhor, a gente gosta mais, a gente se sente mais confortável. E o conforto faz com que a gente se acomode. Então, eu tenho dito muito que a familiaridade é importante. Então a gente tem que começar a buscar familiaridade com os temas novos, com esse tipo de debate que a gente está tendo, com a divergência, a controvérsia em relação a esse debate. Então, pô, às vezes você ouviu isso aqui e falou, não, mas acho que não, porque não sei o quê. Coloca aqui embaixo, vamos debater ideias. E debater ideias é muito rico. E esse aqui, eu acho que é um ambiente para debate de ideias. Foi um prazer estar com vocês. Assim, eu me divirto muito vindo a ambientes novos, conhecendo estruturas novas, conhecendo um mercado tão pujante como é esse, um mercado que, para a grande maioria das pessoas, é um mercado inexistente, ninguém conhece, sabe que existe, mas ninguém conhece como estrutura de negócio. E foi fascinante. Acho que assim, queria passar a tarde debatendo esse tipo de coisa, de verdade, acho que seria prazeroso e insightful, né, no sentido de geração de novos insights, etc. Infelizmente hoje não dá, mas numa próxima eu acho que vai ser muito bacana e convido você a entrar nessa conversa também aqui embaixo em comentários, etc, e participar dos próximos eventos. É isso. Teremos oportunidades outras, tranquilo, pode ficar tranquilo, que agora você faz parte do ecossistema funerário. Se fez sentido para você e se não fez sentido para você, manda para alguém que vai ser interessantíssimo discutir aqui embaixo. A divergência é o maior motor de futuro. É isso. Muito obrigado, Luiz. Valeu, obrigado. Pessoal, forte abraço. Siga a Modial no Instagram oficial. Grande abraço. Preparem-se para conhecer o futuro da Modial.